A nossa comunicação é determinada por objetivos. Às vezes, queremos emocionar a nossa plateia. Ou, às vezes, queremos persuadir ela. Talvez desejamos mudar alguma crença que a pessoa já tem. Por causa disso, precisamos usar o raciocínio, raciocinar com elas. Mas, para cumprir com todos esses objetivos da forma certa, a gente precisa seguir uma série de princípios. Fala galera, meu nome é Arturo, eu sou coach de comunicação e hoje vamos tentar algo diferente. Vamos tentar de uma forma didática entender como colocar em prática todos esses objetivos que eu já mencionei da forma certa. Como vai funcionar? Eu vou dar um breve discurso, no qual vou colocar alguns textos que vão mostrar alguns pontos da oratória que eu vou colocar em prática naquele momento. Também, no final do discurso, vou fazer uma breve análise. O objetivo é que depois, ao finalizar esse vídeo, você esteja com um repertório cheio de dicas para colocar em prática no seu próximo discurso, palestra ou qualquer apresentação que precise comunicar algo que seja inspirador. É claro, todo discurso, cada palestra é diferente e existem discursos em que você precisa implementar diversos objetivos. Por exemplo, você precisa emocionar a sua plateia ou raciocinar tudo no mesmo discurso. Mas, honrando o princípio do aprendizado em camadas e também o livro A Única Coisa, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai se centrar só em uma coisa, em um objetivo por vez. Dessa forma, quando você tiver que dar um discurso, uma palestra, você já tem alguns princípios, alguns drivers instalados dentro do seu cérebro que vão te ajudar a ser um melhor comunicador, a fazer a melhor palestra da sua vida. Por isso, eu intitulei esse vídeo como Hoje eu quero... te fazer refletir. Nos próximos discursos da série, ou vídeos da série, vai falar Hoje eu quero... te inspirar ou te emocionar e assim por diante. E como não consegui nenhum modelo melhor, eu mesmo vou ter que apresentar o discurso. Mas peço para você assistir, se tiver o tempo, 2 vezes. Na primeira, pensa que eu te convidei a uma reunião e você é um espectador. Curte o discurso. Na segunda, vira o chip de estudante. Agora sim, presta atenção nas notas que vão aparecer e nas técnicas que estão sendo colocadas em prática. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo. Hoje eu quero te levar numa viagem que você talvez nunca tenha feito conscientemente. Uma viagem pela sua história, não pelas datas, mas pelas sensações e pelos medos que você carregou. Uma viagem pelas etapas que mudaram quem você é e quem você tem medo de não se tornar no futuro. Erik Erikson foi um psicólogo e psicoanalista que criou uma teoria do desenvolvimento humano baseada em fases. Superar essas fases de forma certa não nos livra de todos os problemas no futuro, mas contribui para um crescimento mais saudável e adaptativo. E se alguma fase não foi bem vivida, isso não significa que você esteja condenado, apenas que ainda pode revisitar essas partes da sua história e seguir construindo quem você é. Mas vamos entender um pouco e vamos ver quais são essas fases. Fase número 1, confiança versus desconfiança. Acontece desde o 0 até o ano 1, mais ou menos. Nos primeiros meses, aprendemos se o mundo é seguro. Se ao chorar, alguém vem, nasce confiança. Mas, se somos ignorados, nasce o medo. E essa impressão fica gravada como uma marca invisível na nossa cabeça. Fase 2, autonomia versus vergonha. Isso vai do primeiro ano até o ano número 3. Nessa fase, surge a vontade de fazer coisas sozinho. Cada tentativa apoiada fortalece a coragem. Mas se tudo é criticado, é impedido, nasce a vergonha de tentar. E o medo de não ser capaz. Fase número 3. Iniciativa versus culpa. Agora ela inventa brincadeiras, cria histórias, quer ser astronauta, médico e cantor, tudo no mesmo dia.
Se encorajada, isso floresce. Mas se sempre repreendida, se dizem para de sonhar ou você é muito agitado, surge a culpa nesse momento. E o medo de tentar vira um fardo. Fase número 4. Indústria versus inferioridade. Isso aqui vai dos 6 até os 11. Agora, ela vai para a escola. Ela aprende a ler, escrever, resolver problemas, se sente orgulho ao ver que consegue, ela se sente útil. Mas, se sempre comparada, cobrada além da conta, humilhada por erros, aprende a se ver como incapaz. O gosto de aprender, no caso dela, vira medo de não ser o suficiente. Fase número 5. Identidade versus confusão. Aqui o negócio começa a complicar. Essa é a etapa da adolescência que a gente faz a seguinte pergunta: quem eu sou? É o tempo de experimentar, de testar, de romper, de reconstruir. Se for acolhido, o adolescente vai formando sua identidade. Mas se for pressionado a ser o que os outros querem, ele se perde. E aí vira adulto, mas sem saber quem é. Fase número 6. Intimidade versus isolamento. Agora queremos construir laços profundos. Queremos amar, queremos ser amados. Mas quem não sabe o que é de verdade ele, tem medo de se entregar. E nesse momento a solidão não é a falta de pessoas, é uma falta de conexão verdadeira. Generatividade versus estagnação. Seguinte etapa, seguinte fase. Surge uma vontade de construir, deixar algo no mundo, criar filhos, projetos, ideias. Mas, se a vida se torna apenas repetição, se tudo gira em torno de si mesmo, vem o vazio. Uma estagnação silenciosa, que às vezes a gente chama de crises dos 40. Oitava e última fase seria integridade versus desespero. Agora é a hora de olhar para trás. Quem aceitou sua história sente paz. Quem viveu fugindo sente desespero. Porque ele percebe que o tempo passou e ele talvez não tenha vivido de verdade. Mas, vamos, já que finalizamos, já que entendimos como funcionam essas fases, vamos ver um exemplo da vida real. Eu quero te contar uma história. Uma história de dois jovens, imagine dois jovens, de 16 e 17 anos. Eles ainda estavam na fase de descobrir a sua própria identidade. Quem eu sou, o que eu acredito, qual vai ser o meu futuro. Mas, de repente, essas perguntas foram interrompidas. O filho chegou antes de que eles se sentissem prontos. Agora, ainda tentando entender se são adolescentes, eles têm que ser pais. Ainda aprendendo sobre a autonomia, precisam assumir responsabilidades de adultos. Ainda querendo explorar, precisam ficar. E sim, tudo isso pode confundir, mas também pode revelar uma força que eles não sabiam que tinham. Pode ensinar amor, pode ensinar experiência, coragem, resiliência. Mesmo quando uma etapa acontece fora do tempo ideal, ela não apaga a possibilidade de construir algo verdadeiro. Ela só mostra que cada história tem um caminho e que cada um de nós tem uma forma diferente de crescer. Mas, aonde eu quero chegar com tudo isso? Não ter vivido cada uma dessas fases ou etapas da forma certa não sela o seu destino.
É só a realidade de que cada fase tem seu próprio ritmo. E, é claro, quando o ritmo muda, às vezes passamos um tempo tentando encontrar o nosso compasso de novo. Mas nada está perdido. Não existe história definitiva. A identidade pode ser construída, mesmo que aos poucos. A confiança pode nascer da dor. A maturidade pode vir da necessidade. E a verdade é que muitas pessoas descobrem o seu propósito justamente quando precisam dar o passo maior do que imaginavam. Hoje, eu não sei qual fase da sua história ficou interrompida, mas eu quero te perguntar: o que você ainda sente falta de viver? Que parte você ficou esperando para conhecer? O que você gostaria de começar hoje, se não tivesse medo? Pense nessas perguntas. Talvez seja agora o momento de reescrever a sua história. Talvez seja agora o momento de recomeçar. Agora vamos fazer uma breve análise do discurso. Mas, já que o nosso objetivo é fazer com que a nossa plateia reflita, vamos ler a definição de reflexão. Seria o ato de olhar para si mesmo, de questionar as próprias experiências, emoções e escolhas, buscando compreender como elas moldaram quem você é hoje e quem você vai se tornar. Ou seja, basicamente você vai estimular a consciência da pessoa. Ela tem que se perguntar: o que eu estou fazendo? O que eu fiz no passado? E o que eu vou fazer agora? Mas agora vamos dar uma série de dicas ou princípios os quais vão te ajudar na tua comunicação a fazer com que a tua plateia reflita. Primeiro ponto: storytelling reflexivo. Lembra que eu inicio com o exemplo de Erik Erikson e a teoria dele? Isso me faz construir uma narrativa, mas eu preciso agora com que a minha plateia se identifique com aquilo que eu estou falando. Nesse momento entra a história daqueles dois jovens que tiveram que ser pais. Dessa forma, o exemplo vira um pouco mais pessoal, porque qualquer um pode se identificar com uma história dessa, mesmo que não tenha passado por essa circunstância. E isso faz com que o exemplo que eu falei se conecte com a minha narrativa e ressoe dentro da cabeça da pessoa. Ponto número 2, uso estratégico de perguntas. Lembra que eu fiz perguntas como: se você não tivesse medo, o que você faria? Essas perguntas não têm certo ou errado. O objetivo é introspecção. O objetivo é que essas perguntas se alojem na mente de quem ouve. Ponto número 3. Pausas que amplifiquem a ressonância. Ok, você fez perguntas que alugaram um triplex na cabeça do seu ouvinte. Mas agora você precisa fazer com que se gere um eco. Como assim? Por exemplo, o que eu acredito? Quem eu sou? Se você manda uma pergunta atrás da outra muito rápido, não tem tempo de processamento. Faz perguntas como: o que eu acredito? Quais são minhas crenças? Esse lapso, mesmo que pequeno, vai ajudar seu ouvinte a processar, a internalizar a questão que você levantou com essa pergunta. Ponto número 4, encerramento com possibilidade. Não promessa. Você conseguiu perceber que eu encerro o discurso falando talvez não seja tarde e coisas assim? Ou seja, o discurso para fazer refletir alguém não tem que ter uma chamada à ação. Não, você já elevou o nível de consciência da pessoa. Ela já refletiu sobre qual seria a melhor solução para o problema. Agora, deixe ela decidir. Lembre-se, o verdadeiro objetivo da reflexão é levar alguém a se enxergar com mais clareza para que possa agir com mais consciência. E aí, conseguiu refletir? Espero que na próxima apresentação que você tenha
deixa todo mundo refletindo e pensando. E se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like e também me deixa nos comentários qual objetivo você quer que eu fale no próximo vídeo. Fui!